Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento outonal soprava pelas ruas de paralelepípedos de Charleston, trazendo consigo uma atmosfera pesada e tensa. Henry Whitman, um homem de 78 anos, caminhava lentamente pela calçada, apoiando-se em sua bengala de carvalho. Seu andar era cadenciado, quase cerimonial, um testemunho da elegância e dignidade adquiridas após décadas de uma vida plena. Poucos transeuntes teriam imaginado que por trás daquele rosto enrugado e figura frágil se escondia o pai do governador Jonathan Whitman, um dos homens mais poderosos do estado. Henry sempre fora um homem respeitado. Ex-professor e filantropo discreto, conhecia todos na vizinhança. Contudo, naquele dia, o destino o colocaria no centro de um evento que abalaria toda a cidade. Derek Collins, um jovem policial impulsivo e arrogante, patrulhava o bairro. Com suas ideias fixas e temperamento autoritário, ele buscava qualquer oportunidade para impor sua autoridade. Quando Henry, distraído por uma folha seca que girava ao vento, acidentalmente bateu no para-choque de um carro, Collins interveio imediatamente. Sua mente já obscurecida por preconceitos que se recusava a reconhecer. Ei! Afastem-se! Gritou Collins, sem sequer se dar ao trabalho de observar a cena. Henry timidamente ergueu as mãos, tentando explicar, mas sua voz fraca se perdeu no vento. O policial, cego pela raiva e pelo instinto de dominar, golpeou o velho brutalmente. A bengala de Henry voou e ele desabou pesadamente na calçada. O impacto reverberou como um trovão pela vizinhança silenciosa. Os transeuntes paralisados assistiram horrorizados, mas ninguém ousou intervir. Henry gemeu, tentando se levantar, mas Collins não diminuiu o ritmo. Cada golpe parecia alimentado por uma raiva latente, uma mistura de frustração e preconceito racial. O policial não fazia ideia de quem era a vítima. Ele não sabia que aquele homem frágil era o pai do governador Whitman, e que cada ação que tomasse selaria seu destino irrevogavelmente. Longe dali, nos luxuosos escritórios do governo, Jonathan Whitman estava prestes a receber um telefonema que mudaria seu dia e sua vida. A brutalidade infligida a seu pai desencadearia uma tempestade política e pessoal. O que começara como um simples incidente de rua se transformaria em um embate de poder, vingança e justiça. O destino acabará de intervir e ninguém podia impedi-lo. O telefone vibrou na escrivaninha de mogno maciço de Jonathan Whitman. Era tarde, e a luz dos abajures do escritório projetava um brilho alaranjado nas paredes cobertas de fotos de família e objetos de decoração campestre. Jonathan atendeu, pensando ser um relatório de segurança de rotina, mas a voz trêmula do outro lado da linha o paralisou. Senhor governador, é o seu pai. Ele foi assassinado. O coração de Jonathan afundou. Henry Whitman, de 78 anos, o pilar de sua vida, havia sido atacado. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele vestia o paletó e saía apressadamente do escritório, com a mente fervilhando de raiva e preocupação. Ao chegar ao local, Jonathan encontrou uma multidão de vizinhos murmurando com medo. No centro, deitado na calçada com o rosto marcado pela dor e humilhação, estava seu pai. Suas roupas estavam amassadas, sua bengala quebrada ao lado. O cheiro de frio úmido e concreto molhado impregnava o ar, mas o que dilacerava o coração de Jonathan era a raiva silenciosa ao ver seu pai sendo maltratado daquela maneira. Derek Collins, o policial que agrediu Henry, estava parado a poucos metros de distância, indiferente, como se não tivesse feito nada de errado. Mas Jonathan, sabendo a identidade do agressor e a gravidade da situação, sentiu a raiva crescer dentro de si como um fogo incontrolável. Agente Collins, começou Jonathan com a voz fria, mas repleta de autoridade. Sim, senhor governador, respondeu o policial, alheio ao laço familiar que acabará de condená-lo. Jonathan respirou fundo, reprimindo as emoções por um instante. Inclinou-se para o pai, ajudando-o a se levantar. Pai, vai ficar tudo bem. Estou aqui agora. Os vizinhos se dispersaram aos poucos, cochichando sobre o que acabavam de presenciar. Mas na mente de Jonathan, apenas um pensamento ressoava: a justiça não podia esperar. Ele sabia que um simples boletim de ocorrência interno não seria suficiente. Collins tinha que responder por seus atos, e a injustiça que acabará de cometer não ficaria impune. Naquela noite, o governador tomou uma decisão silenciosa, mas determinada. Usaria todos os meios à sua disposição para fazer Derek Collins entender a gravidade de seus atos. Mas além da justiça, uma questão mais pessoal o atormentava. Como um homem poderia agredir alguém como seu pai, sem conhecer sua identidade ou seu valor?
As ruas de Charleston estavam tranquilas, mas para Jonathan Whitman a calmaria era enganosa. Uma tempestade acabará de começar, e ele estava pronto para enfrentar cada onda. Na manhã seguinte, Charleston acordou sob um céu cinzento e carregado de chuva. Jornais e redes sociais já fervilhavam com rumores sobre a altercação no bairro residencial. O governador Jonathan Whitman havia dormido apenas algumas horas. Sua mente estava constantemente em Derek Collins, o policial que ousara agredir seu pai, e em como conseguiria justiça. Jonathan começou por dirigir-se à esquadra central da polícia, acompanhado pelo seu chefe de gabinete e pelo seu advogado pessoal. O ambiente estava tenso. Os agentes presentes trocaram olhares nervosos, cientes da posição do governador, mas alguns fingiram indiferença. "Onde está o policial Collins?" perguntou Jonathan com voz gélida. Um jovem oficial hesitou antes de responder. Ele está em licença administrativa no momento, governador." Jonathan franziu a testa. "Afastamento administrativo? Depois de bater no meu pai? Você chama isso de punição?" A advogada de Jonathan, Margaret Lane, interveio com calma, mas com firmeza. "Governador, temos o direito de solicitar um relatório oficial sobre o incidente e de convocar o policial para interrogatório. Mas aconselho que o senhor documente todos os detalhes agora mesmo." Enquanto isso, Derek Collins estava em casa, alheio ao caos que havia desencadeado. Quase se vangloriava de sua autoridade, convencido de que havia cumprido seu dever. Mas mal havia terminado seu café quando seu telefone vibrou. O número exibido era do gabinete do governador. "Agente Collins", disse Jonathan com voz impiedosa. "O senhor agrediu meu pai ontem. Tem noção da gravidade da situação?" Collins, surpreso, gaguejou. "Senhor governador? Eu não sabia que ele era seu pai. Jonathan não o deixou terminar. "Ignorância não justifica violência. Você terá que responder por seus atos, e acredite, ninguém o protegerá desta vez." Mas Jonathan sabia que o confronto direto por si só não seria suficiente. Ele também precisava controlar a percepção pública. Ordenou que sua equipe preparasse uma declaração oficial, destacando a injustiça e prometendo uma investigação completa. Tudo isso enquanto demonstrava uma postura calma, porém determinada. Mais tarde naquele dia, Jonathan visitou seu pai em casa. Henry Whitman ainda estava fraco, mas seus olhos revelavam uma incrível força interior. "Pai", disse Jonathan, sentando-se ao lado dele. "Vou garantir que ele pague pelo que fez. Não só por você, mas para que ninguém mais tenha que sofrer o que fizeram com você." Henry, tocando a mão do filho, sorriu levemente. "Jonathan, a raiva é natural, mas a sabedoria reside em agir estrategicamente. Você é meu filho. Sei que encontrará o equilíbrio certo entre justiça e prudência." Jonathan assentiu com a cabeça. Naquele momento, ele soube que aquele caso se tornaria muito mais do que uma simples sanção policial. Era o início de uma luta pela verdade, pela justiça e pelo respeito à sua família, uma batalha que abalaria a polícia, a política e toda a cidade. Jonathan Whitman sabia que a justiça oficial por si só não bastaria. Derek Collins, apesar de ter agredido o pai em público, ainda tinha apoiadores dentro da região. O governador precisava agir com cautela e estratégia. Ele começou convocando Margaret Lane, sua advogada, e David Simmons, seu chefe de segurança pessoal. No gabinete particular do governador, Jonathan delineou seu plano. "Não podemos nos basear apenas em relatórios policiais. Collins está se escondendo atrás de seus colegas e de procedimentos. Precisamos investigar por conta própria, descobrir suas fragilidades, seus abusos passados e construir um caso sólido." Margaret assentiu com a cabeça. "Vamos coletar depoimentos de testemunhas, revisar queixas anteriores e usar todas as imagens de vídeo disponíveis. Charleston tem câmeras de vigilância por toda parte. Podemos ter provas irrefutáveis." Jonathan ordenou uma investigação discreta. David e uma equipe de confiança foram enviados para entrevistar vizinhos e testemunhas do incidente. Detalhes surgiram rapidamente. Derek Collins tinha um passado conturbado, envolvendo altercações sem provocação e comportamento agressivo contra cidadãos inocentes, frequentemente motivado por preconceito racial. Mas o que mais incomodava Jonathan era um elemento inesperado. Collins havia tentado, alguns meses antes, encobrir um incidente disciplinar no qual maltratara gravemente um jovem negro. Se isso se tornasse público, seria suficiente para arruinar sua carreira e fortalecer a posição do governador na luta por justiça. Enquanto isso, Derek Collins, sem saber que seu passado estava prestes a alcançá-lo, começou a sentir uma tensão incomum. Seus superiores lhe enviavam mensagens sobre investigações em andamento, mas ele ainda não compreendia a dimensão do perigo.
Jonathan, por sua vez, parou um instante para pensar. Ele sabia que o confronto direto precisava ser calculado. Não queria apenas punir Collins por suas ações contra seu pai, mas também expor um problema sistêmico. A brutalidade e a injustiça que prevaleciam em certos setores da força policial. No final da tarde, Jonathan convidou o pai para sua casa para discutir os próximos passos. Henry, embora ainda fraco, lançou um olhar penetrante para o filho. Jonathan, disse Henry com uma voz fraca, mas firme. Lembre-se de que a vingança por si só não traz justiça. Você precisa atacar no lugar certo, na hora certa. Use seu poder com inteligência, não com raiva. Jonathan assentiu com a cabeça, sabendo que a sabedoria de seu pai guiaria suas ações. A investigação estava prestes a se transformar em uma batalha política e moral, onde cada decisão seria minuciosamente examinada. Derek Collins ainda não sabia que sua carreira, e talvez sua liberdade, estavam prestes a ruir. Desta vez a justiça não seria cega. E a governadora Whitman estava preparada para fazer tudo o que fosse necessário para garantir que ela atingisse o ponto mais crítico. Nos dias que se seguiram, Jonathan Whitman executou seu plano com fria precisão. Usando depoimentos de vizinhos, vídeos de vigilância e arquivos internos da polícia, ele construiu um caso irrefutável contra Derek Collins. Mas ele sabia que o poder da justiça residia tanto na percepção pública quanto nas próprias evidências. Collins precisava ser exposto publicamente. Jonathan convocou uma coletiva de imprensa no pátio do Capitólio Estadual. Uma garoa fina caía, mas câmeras, jornalistas e cidadãos estavam presentes em grande número. Henry Whitman, apesar dos ferimentos, acompanhava o filho, um símbolo de dignidade e resiliência. Jonathan avançou até o púlpito, observando as dezenas de rostos tensos. Sua voz, firme e profunda, ressoou no ar úmido. Ontem um cidadão respeitado de Charleston foi vítima de violência inaceitável, infligida por um policial que deveria proteger e servir. Esse homem, meu pai, Henry Whitman, não representava uma ameaça nem um perigo. E, no entanto, ele entregou um envelope aos jornalistas contendo todas as provas, vídeos, depoimentos e relatórios. As câmeras se aproximaram, capturando a angústia de Derek Collins, que havia sido avisado do ocorrido, mas desconhecia a dimensão da repercussão. Em pouco tempo, as redes sociais entraram em erupção. Charleston e todo o estado viram Derek Collins pelo que ele era, um policial impulsivo e brutal, cujas ações não representavam nem a lei nem a justiça. O escândalo estourou. As autoridades policiais tiveram que reagir, suspendendo imediatamente Collins e iniciando uma investigação interna. Collins, transtornado, tentou se defender diante das câmeras, mas todas as suas tentativas foram em vão. As evidências eram esmagadoras e sua reputação desmoronou como um castelo de cartas. Naquela noite, Jonathan voltou para ver seu pai. Henry, sentado em sua poltrona, observava a cidade iluminada pelos postes de luz e pelos reflexos da chuva. Pai, disse Jonathan, sentando-se ao lado dele, começamos a restabelecer a justiça. Mas isso é só o começo. A polícia precisa entender que suas ações têm consequências. Henry esboçou um leve sorriso. Meu filho, você agiu com sabedoria e coragem. A justiça é uma arma que deve ser usada com cautela, mas você a usou com perfeição. Jonathan sabia que ainda havia muito a ser feito. Collins era apenas um exemplo entre muitos. Mas essa vitória simbólica enviou uma mensagem clara. A brutalidade não ficaria impune, especialmente quando afetasse pessoas inocentes. A cidade respirava um pouco mais aliviada, mas a sombra de futuros conflitos ainda pairava sobre Charleston. O governador Whitman estava preparado para ir até o fim, por seu pai e pela justiça. Os dias seguintes foram intensos. Derek Collins, agora suspenso, viu-se isolado. Seus colegas, antes em silêncio diante de seus excessos, agora se recusavam a acobertá-lo. A mídia continuou a divulgar imagens do incidente, e a pressão pública sobre a polícia atingiu o ápice. Determinado a levar isso adiante, Jonathan Whitman convocou uma reunião de emergência com o chefe de polícia e os chefes do departamento disciplinar. Sua voz, firme e autoritária, ecoou pela sala ampla. O comportamento de Derek Collins é intolerável. Suas ações não apenas prejudicaram meu pai, como também abalaram a confiança pública em nossa força policial. Exigimos medidas imediatas e decisivas. A investigação interna confirmou tudo. Collins tinha um histórico de brutalidade injustificada e preconceito racial, além de ter violado diversos protocolos essenciais. O veredicto foi inequívoco: demissão imediata, seguida de processo judicial por agressão. Entretanto, Henry Whitman, embora ainda se recuperando, recuperou sua dignidade e serenidade. Ele agradeceu ao filho por sua determinação.
Jonathan, você fez muito mais do que proteger seu pai. Você enviou uma mensagem clara. A justiça existe mesmo diante do poder e da injustiça. A cidade de Charleston testemunhou essa vitória simbólica. Os cidadãos sentiram-se ouvidos e protegidos, e o exemplo de Collins serviu de alerta para policiais abusivos. O incidente tornou-se um marco, um momento em que a justiça triunfou graças à vigilância e à coragem de um homem no auge de seu poder, guiado pelo amor à sua família. Jonathan Whitman, sentado ao lado do pai, contemplava as ruas banhadas pela luz do sol da manhã. Sabia que a luta por verdadeira justiça estava longe de terminar, mas esta batalha havia sido vencida. A dignidade de sua família e a confiança da cidade haviam sido restauradas. Para Henry Whitman, cada cicatriz do ataque servia como um lembrete da fragilidade da vida, mas também da força daqueles que ousam defender o que é certo. E para Jonathan era a confirmação de que a justiça, quando guiada pela razão e pela coragem, sempre prevalece no final.